Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre contra-interpretação e outros ensaios da minha escritora favorita, Susan Sontag. Caso você não a conheça, Susan Sontag foi basicamente tudo que dá para ser nesse mundo. A mulher foi professora, foi filósofa, foi ensaísta, foi romancista, foi ativista e mais um monte de coisa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Susan, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo uma resenha que eu fiz sobre a entrevista que ela deu para a revista Rolling Stone, uma entrevista maravilhosa, aliás. Lá dá pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a Susan, ver quais são as predileções dela, quais os temas que ela costuma abordar nas obras dela, enfim. Recomendo muito que vocês assistam ao vídeo, mas hoje vamos falar desta aqui, que é a primeira coletânea de ensaios da Susan Sontag. Este livro foi publicado em 1966 e aqui a gente tem textos que foram escritos entre 1961 e 1965. E o que estava acontecendo nesse período? A Susan é americana, ela morou nos Estados Unidos durante praticamente toda a vida dela, e o que a gente via nos anos 60, principalmente ali nos Estados Unidos? Uma efervescência da dita cultura popular e também uma efervescência de movimentos tidos como mais progressista. Por exemplo, movimentos feministas, movimentos a favor da causa negra, também tinha movimentos reivindicando direitos a favor da comunidade gay, a gente tinha os hippies também surgindo, e a Susan Sontag mostra muito interesse em todo esse contexto, porque o que a gente via era basicamente uma revolução social e cultural. E aqui nesses ensaios a gente vê muito disso, muito do que estava acontecendo e que chamava a atenção da Susan. E aqui, como em praticamente tudo que eu já li dela, ela passeia por diversos temas. Então aqui a gente tem dança, teatro, literatura, cinema, filosofia, crítica. Ela aborda também o que estava acontecendo ali do ponto de vista social. Ler Susan Sontag é ter a impressão de que não há nenhum assunto sobre o qual essa mulher não saiba comentar com extrema erudição. É algo impressionante. E a crítica da época ficou muito impressionada com o nível dos textos que aparecem aqui, porque, afinal de contas, a gente tinha uma mulher de 31 anos, que não era muito conhecida no meio artístico, publicando textos com esse nível de erudição que a gente tem aqui. É um negócio impressionante. Uma das coisas que eu mais gosto da Susan, em ler Susan Sontag, é porque, primeiro, ela me coloca para pensar sobre algumas coisas que eu nunca havia pensado e que são temas muito pertinentes. Segundo, ela sempre me faz rever algumas das minhas crenças, sempre me dá muita coisa para pensar, sabe? E terceiro, lendo Susan Sontag, eu vejo o quanto que eu ainda tenho para aprender. Não sei vocês, mas eu acho maravilhoso olhar para um negócio tipo esse aqui e ver, caramba, como eu ainda tenho a aprender. Acho que isso é muito motivador, sabe? Então, nossa, Susan Sontag, maravilhosa. E aí eu já queria deixar claro aqui que o propósito dessa resenha vai ser apenas comentar os meus textos favoritos aqui, os textos que me chamaram mais atenção, mas jamais ter a pretensão de ficar explicando alguma coisa aqui. Até porque de todas as coletâneas que eu li da Susan Sontag, eu sinto que esta aqui é a que mais vai me demandar releituras. Tem muitos textos aqui que eu tenho certeza que eu não consegui pegar nem 50% do que ela tem para oferecer. Então, por favor, não achem que eu vou ficar explicando os textos aqui para vocês, porque não é o propósito desse vídeo, não tenho nem capacidade para isso. Certamente terei que reler esses ensaios aqui muitas vezes ao longo da vida, e eu tenho certeza também de que muitos não se tornaram meus favoritos porque eu não consegui pegar tudo que ela escreveu aqui, seja porque eu não entendi mesmo, ou porque ela comenta diversas obras aqui, e acaba que, por exemplo, se ela comenta um filme e você não assistiu ao filme, você não consegue pegar tudo o que ela colocou aqui, né? Mas gostaria então de compartilhar aqui os meus textos favoritos desta coletânea, a começar já pelo que dá nome à coletânea, que é o Contra-Interpretação, que aliás é o ensaio mais famoso da Susan Sontag, que foi o ensaio que realmente a levou ao estrelato, e não é à toa, porque é das coisas mais incríveis que eu já li. E o que a Susan Sontag faz neste ensaio, basicamente? Aqui ela busca analisar basicamente como que a gente recebe aquilo que a gente vê, isso no quesito arte. E aí ela começa o ensaio refletindo sobre como foram as primeiras experiências com a arte, como devem ter sido as primeiras experiências com a arte. E tudo indica que era uma coisa mais de contemplação. Você via um objeto de arte e você parava para olhar aquilo, contemplar aquilo. Uma coisa meio de encantamento, sabe? Só que aí a primeira teoria que a gente tem da arte, que é a dos filósofos gregos, tinha a ideia de arte como mimese, ou seja, a arte como imitação da vida. E a partir dessa ideia dos filósofos gregos, a gente pode entender que a arte tinha de se justificar.
E para Susan Sontag, isso ainda perdurava, esse conceito da arte como imitação da vida, da arte ter que ter uma justificativa, não poderia ser apenas um objeto de contemplação, ainda vigorava. E segundo ela, conforme ela diz aqui na página 18, o que o excesso de ênfase na ideia de conteúdo acarreta é o perpétuo e sempre inconcluso projeto de interpretação. E é o hábito de abordar as obras de arte a fim de interpretá-las que, reciprocamente, sustenta a fantasia de que, de fato, exista algo que seja o conteúdo de uma obra de arte. E ainda na página 18, ela diz o que ela entende por interpretação. Aqui, por interpretação, refiro-me a um ato mental consciente que utiliza determinado código, determinadas regras de interpretação. E aí ela vai buscar como é que surgiu esse processo de interpretação, por que as pessoas queriam interpretar uma obra de arte. E o que ela percebe? A interpretação aparece pela primeira vez na cultura do final da Antiguidade Clássica, quando o poder e a credibilidade do mito tinham sido destruídos pela visão realista do mundo introduzida pelas luzes da ciência. Uma vez feita a pergunta que persegue a consciência pós-mítica sobre a propriedade ou o decoro dos símbolos religiosos, os textos antigos, em sua forma prístina, deixaram de ser aceitáveis. Então, recorreu-se à interpretação, para reconciliar os textos antigos com as exigências modernas. E ela fala da interpretação como se fosse um processo de tradução. Parece que você quer pegar uma obra, por exemplo, de um tempo anterior ao seu e adaptar essa obra aos termos atuais. E isso me lembra muito uma discussão que vira e mexe, fica pipocando aí na internet, que é o cancelamento de autores de obras antigas. Eu consigo aqui lembrar, por exemplo, da tentativa de cancelamento do Beethoven, por causa de algumas coisas que ele escreveu nas cartas dele. Consigo lembrar também do cancelamento do Tolstói, que é considerado machista. Mas o que é isso? É a gente pegando obras que refletiam um determinado tempo e tentando aplicar isso para o prisma de hoje. A gente olhando para aquelas obras que são de séculos atrás, com o olhar de hoje. Olha o que ela diz aqui na página 19. Assim, a interpretação pressupõe uma discrepância entre o sentido claro do texto e as exigências dos leitores posteriores. Ela procura solucionar essa discrepância. O caso é que, por alguma razão, um texto passa a ser inaceitável, mas não pode ser descartado. A interpretação é uma estratégia radical para conservar um texto antigo, considerado precioso demais para ser rejeitado, submetendo a uma reforma. Mas não pode admitir que é isso que está fazendo. Ele alega que está apenas tornando o texto inteligível ao revelar o seu verdadeiro sentido. Por mais profundamente que alterem o texto, os intérpretes têm de alegar que estão lendo e desvendando um sentido que já está ali. E ao longo do ensaio, ela diz como esse processo de interpretação parece ficar cada vez mais desrespeitoso em relação à obra original, porque antes ainda tinha-se um certo respeito pela obra, procurava-se preservar o que tinha ali, mas parece que com a modernidade os intérpretes ficam cavando o texto ali a todo custo a fim de achar um subtexto que seria o real sentido daquela obra para deixar aquela obra em conformidade com o que ocorre atualmente. E isso me lembrou algo que eu acredito ser muito comum hoje em dia, que é você olhar para uma obra de arte e você não conseguir nem contemplar direito o que está ali na sua frente, porque você quer ver o sentido daquilo. Então, ai meu Deus, isso aqui não pode ser apenas uma história bonita, o que tem por trás disso? Tem que ter uma baita crítica por trás, tem que ter isso aqui. E muitas vezes não, muitas vezes aquilo foi concebido apenas para ser, apenas, digamos, porque já é um baita mérito na minha opinião, para ser um objeto de contemplação. Então, para Susan Sontag, muitas vezes o processo de interpretação empobrece a arte, empobrece o mundo, doma a arte. E aí ela também fala aqui um pouco do papel do crítico nesse contexto. Então, como que deveria ser feita a interpretação de uma obra? E aqui eu acho que ela deixa muito claro que não é que você não pode buscar uma mensagem naquela obra. Por exemplo, eu praticamente adoro fazer isso, de pegar alguma coisa que eu tô lendo e relacionar a alguma experiência pessoal que eu tive, tentar tirar alguma lição daquilo, etc., mas tendo a plena consciência de que sou eu que estou fazendo aquilo. E não é porque eu enxerguei alguma coisa naquela obra que aquilo é a intenção do autor, que aquilo é o real sentido daquela obra. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. E aí, olha o que ela coloca na página 29 para finalizar o ensaio, e eu achei fantástico.
O importante agora é recuperarmos nossos sentidos. Precisamos aprender a ver mais, a ouvir mais, a sentir mais. Nossa tarefa não é descobrir o máximo de conteúdo numa obra de arte, muito menos extrair da obra mais conteúdo do que realmente já está ali. Nossa tarefa é reduzir o conteúdo para podermos ver a coisa. A função da crítica deve ser a de mostrar como ela é o que é, e mesmo é isso o que ela é, e não o que ela significa. Em vez de uma hermenêutica, precisamos de uma erótica da arte. Sensacional. Em seguida, ao Contra-Interpretação, vem outro dos meus ensaios favoritos aqui dessa coletânea e definitivamente o que eu mais vou reler, porque eu acho que este aqui foi o que eu tive mais dificuldade para conseguir absorver mais do que ela coloca aqui. O nome do ensaio é Sobre o Estilo. E eu acho muito legal que ele venha depois do Contra a Interpretação, porque aqui parece que a gente tem uma continuação do Contra a Interpretação, sabe? E aqui ela começa o ensaio falando do olhar do crítico, e o olhar do crítico mais especificamente voltado para a ideia de estilo e conteúdo, porque na teoria, para a maioria dos críticos, estilo e conteúdo são coisas indissociáveis, só que na prática não é o que se verifica. Na prática a gente vê diversos críticos basicamente abordando o estilo de alguma obra como se fosse uma coisa acessória, quase que decorativa. E para Susan isso não é verdade, porque o estilo é como se fosse a alma da obra. Ao falar do estilo de uma obra, para Susan Sontag você está falando da obra em sua totalidade. E aí ela vai desenvolvendo a argumentação dela até o ponto que ela chega de novo naquela questão da interpretação, de a gente olhar para a arte e ter que obrigatoriamente ver um uso ali, não poder somente contemplar aquilo. Na página 37, ela diz: é inevitável que os críticos continuem a tratar as obras de arte como declarações. Sim, é claro que uma obra de arte pode ser considerada uma declaração, isto é, como resposta a uma pergunta. Tratar as obras de arte dessa maneira não é de todo descabido, mas, sem dúvida, é dar um uso à arte. Ela critica muito essa ideia de que a gente pensa que a arte, obrigatoriamente, tem que ter algum tipo de uso. Uma obra de arte vista como obra de arte é uma experiência, não uma declaração nem uma resposta a uma pergunta. Uma obra de arte é uma coisa no mundo, não apenas um texto ou comentário sobre o mundo. E depois ela leva a argumentação para um ponto que me interessa bastante e que hoje em dia é mais tratado sob o prisma de separar o autor da obra. Olha só, na página 39 ela diz: por trás da ambivalência em relação ao estilo está, em última instância, a histórica confusão ocidental sobre a relação entre a arte e a moral, entre a estética e a ética. Pois o problema da arte versus moral é um pseudo-problema. A própria distinção em si é uma armadilha. Mais pra frente ela diz: como se durante a experiência de contemplar algum tipo de arte, tivéssemos mesmo de escolher entre, de um lado, uma conduta responsável e humanitária, e aí a gente pode pensar, por exemplo, por parte de um posicionamento de algum artista, e, de outro, a prazerosa estimulação da consciência. Claro que nunca temos uma reação puramente estética às obras de arte, mas tampouco seria apropriado termos uma reação moral a algo numa obra de arte no mesmo sentido em que reagimos a uma ação na vida real. Nossa, eu podia ler parágrafos e parágrafos aqui dela desenvolvendo esse tema, porque é muito bom mesmo. Mas eu queria fechar aqui esse ensaio falando dessa questão da moral, de você separar o artista do conteúdo, a famigerada separação entre artista e obra, que é algo que eu particularmente tento fazer bastante, mas que em alguns casos eu considero um pouco difícil, principalmente atualmente, por exemplo, quando um artista compõe uma obra que eu admiro, seja literatura, música, etc., mas aí você vai ver e o artista é uma pessoa racista ou homofóbica, por exemplo. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de separar artista e obra hoje, e por isso eu quero dizer artistas atuais, tá? De outros tempos, bom, eu costumo enxergar uma obra como o reflexo do seu tempo. Então, por exemplo, Tolstói ter alguns dizeres que com os olhos de hoje são vistos como machistas, não me incomoda, porque eu sei que era um comportamento comum à época. Mas hoje em dia não é bem assim, e aí por isso me incomoda quando um artista de hoje tem esse tipo de posicionamento, sabe? Espero ter me feito claro. Mas a Susan me fez pensar bastante sobre isso aqui. Porque, no fim das contas, se a gente for pensar sobre o aspecto moral de quem está por trás daquela obra, a gente vai deixar de consumir muita coisa, né? E ela fala que, muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de coisa, por exemplo, julga a moral do artista que está por trás daquilo,
a gente perde algo naquela obra e, assim, em detrimento puramente nosso, porque tem ali uma estimulação intelectual naquela obra que é algo separado, digamos, do artista. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer essa separação, né? Nossa, isso é um tema que me intriga tanto, porque eu não consigo achar um posicionamento 100% firme em relação a isso, sabe? Mas eu confesso que eu tenho cada vez mais tentado ir nessa direção de separar artista e obra, mesmo nos dias de hoje. Tem sido difícil, mas seguimos. O que vocês pensam sobre essa questão? Aliás, sei que é um tema delicado, mas se vocês quiserem dar a opinião de vocês aqui nos comentários, eu vou adorar. Esses dois ensaios, o Contra a Interpretação e Sobre o Estilo, compõem a parte inicial do livro, a primeira parte, e aí a gente vai para a segunda parte. E já começamos com outro dos meus ensaios favoritos, que é intitulado O Artista como Sofredor Exemplar. E o que ela faz aqui? Ela pega um pouco da obra do Cesare Pavese, será que é assim que fala o nome dele? Escritor italiano. Aliás, a gente tem muito pouco dele publicado aqui. Já tivemos algumas coisas, até tem umas que dá para achar, mas tem bastante coisa que tá esgotado, o que, aliás, me deixou bem triste, porque ela comenta um pouco sobre a obra dele aqui e parece muito interessante. Mas, enfim, ela comenta um pouco sobre a obra dele e aí ela chega numa problemática que é o diário, porque recentemente, quando ela escreve esse texto aqui, tinham sido publicados os diários dele, que foram escritos entre 1935 e 1950, ano no qual ele se suicida com apenas 42 anos de idade. E eu não sei vocês, mas eu adoro ler um diário, inclusive li os da própria Susan Sontag, no caso, a gente tem 2 volumes por aqui, o primeiro está esgotado, se eu não me engano, mas o segundo dá para achar fácil e são maravilhosos, principalmente o primeiro, uma pena que está esgotado, mas enfim, não poderia então deixar de me interessar por essa discussão. E olha o que ela diz. Os trechos que eu vou ler aqui estão na página 64 e 65, e olha o que ela diz. Por que lemos o diário de um escritor? Porque elucida seus livros? É raro que isso aconteça. Mais provavelmente por causa da forma crua do diário, mesmo quando é escrito com vistas a uma publicação futura. Eu achei interessante ela colocar isso aqui, porque muitos escritores, acredito eu, escreviam seus diários já tendo a perspectiva de que eles seriam publicados um dia. E é o caso da própria Susan Sontag. Ela pensa já desde pequena que um dia ela seria famosa por seus escritos, etc. E aí já escreve os diários a partir de certo momento da vida dela, imaginando que eles seriam lidos por alguém um dia, o que realmente aconteceu, né? E eu lembro que quando eu finalizei a leitura dos 2 diários dela, que a gente tem publicados por aqui, eu fui pesquisar um pouco sobre eles e eu achei a opinião de uma pessoa muito legal. Infelizmente não lembro onde eu vi, nem quem era a pessoa, mas essa pessoa dizia que lendo os diários da Susan Sontag, a gente está olhando para Susan, olhando para a gente olhar para ela. Ficou claro? Espero que sim. Mas continuando o que a Susan Sontag estava dizendo. Aqui lemos o escritor falando na primeira pessoa. Temos contato com o ego por trás das máscaras do ego das obras de um autor. Nenhum grau de intimidade no romance proporciona isso, mesmo quando o autor escreve na primeira pessoa ou usa uma terceira pessoa que aponta claramente para ele mesmo. Porque, né, afinal de contas, a primeira pessoa que a gente tem no romance, o eu do romance, é diferente do eu do autor, geralmente. O que o público moderno exige é o autor desnudo. O diário nos apresenta a oficina da alma do escritor. Eu amei essa definição. Para a consciência moderna, o artista, substituindo o santo, ela faz uma relação aqui entre arte e religião, bem legal, aliás, é o sofredor exemplar. E, entre os artistas, é o escritor, o homem das palavras, que consideramos o mais apto a expressar o seu sofrimento. O escritor é o sofredor exemplar porque encontrou tanto o nível mais profundo do sofrimento, quanto o meio profissional de sublimar seu sofrimento. Como homem, sofre. Como escritor, transforma seu sofrimento em arte. E pulamos um ensaio, veja só. Não vou falar de todos os ensaios deste livro aqui, mas pulamos um e fomos para Os Cadernos de Camus. Gente do céu, que ensaio maravilhoso. Você aí, fã de Camus, por favor, leia este ensaio, apesar de que eu confesso que aqui eu fiquei um pouco sentida, mas é a prova do poder da argumentação da Susan. Porque aqui ela basicamente pega o Camus e fala que ele é prestigiado para além dos seus méritos literários. E aí, quando eu vi que era esse aqui o objeto da argumentação, eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu amo Camus, tudo que eu li dele, que parece que eu li um monte de coisa, né? Mas eu li O Estrangeiro e A Peste, amei, principalmente O Estrangeiro, nossa, livros maravilhosos. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei, como assim? Mas do jeito como ela argumenta aqui, faz muito sentido. Ou seja, comecei o texto já meio inflamada, como assim, tá falando mal de Camus, e terminei, ok, você tem razão.
E eu vou ler aqui vários... Ai, vocês estão vendo, né, que eu tô lendo um monte de trecho, mas porque, ai, gente, Susan Sontag explicando quem sou eu para explicar alguma coisa, não é? Mas olha só o que ela fala, página 78. Sempre que se fala de Camus, misturam-se juízos pessoais, morais e literários. Nenhuma discussão sobre Camus deixa de trazer, ou, pelo menos, de sugerir um tributo à sua bondade e atração como homem. Assim, escrever sobre Camus é refletir sobre o que se passa entre a imagem e a obra de um escritor, o que equivale à relação entre moral e literatura. Eu acho muito legal isso, o encadeamento dos ensaios, porque quando você termina a coletânea, você tem a impressão de que todos os ensaios fazem parte de um todo mesmo, tem uma coerência, sabe? Continuando, e não é só porque o próprio Camus está sempre lançando o problema moral a seus leitores, é porque sua obra, tomada apenas como realização literária, aí prestem atenção nisso, tomada apenas como realização literária, não tem grandeza suficiente para arcar com o peso da admiração que os leitores lhe querem dar. Quer-se que Camus seja um escritor não só muito bom, e sim realmente grande. Mas ele não é. Eu até escrevi aqui do lado, ai, doeu. Aqui talvez valha a pena comparar Camus a Orwell e James Baldwin. Outros dois escritores maritais, isso de marital é em relação ao começo do ensaio. Aliás, o começo do ensaio é sensacional. Eu só não vou ler aqui porque, meu Deus do céu, eu teria que ler muito para vocês entenderem o contexto inteiro. Então, leiam o ensaio, vale a pena. Mas continuando, outros dois escritores maritais que tentam combinar o papel do artista com a consciência cívica. Orwell e Baldwin são ambos melhores ensaístas do que ficcionistas, concordo. Os ensaios que eu já li dos dois, na minha opinião, superam seus romances. Não deveria haver essa disparidade em Camus, que é um escritor muito mais importante. Mas a verdade é que a arte de Camus está sempre a serviço de certas concepções intelectuais que são apresentadas mais extensamente nos ensaios. A literatura de Camus é ilustrativa, filosófica, e aí eu lembrei muito do Estrangeiro, que faz parzinho com o mito de Sísifo, né? Então você tem o Estrangeiro, que é ali o romance, e o mito de Sísifo, que tem muita relação com a filosofia de O Estrangeiro, que explica o que tá ali, né? Então quando ela falou isso, eu fiquei... Caraca! E ela diz no fim do parágrafo, a literatura de Camus trai continuamente sua origem a partir de uma preocupação intelectual. Então, para Susan, é como se a realização dele do ponto de vista artístico, do ponto puramente literário, fosse diminuída, digamos, porque ele não escreve um romance com um objeto de contemplação, por exemplo. Ele escreve mais porque ele quer passar uma mensagem a partir daquilo. A arte dele está a serviço de uma mensagem específica. O que, na minha opinião, não é demérito algum. Não considero, por exemplo, o Camus um artista inferior por conta disso, mas eu entendi, quer dizer, pelo menos creio que entendi o que a Susan Sontag quis dizer. E aí na página 80 ela diz, em Camus não se encontra uma arte ou um pensamento de primeira grandeza. O que explica a excepcional atração de sua obra é uma beleza de outra ordem, a beleza moral, qualidade que a maioria dos escritores do século XX não se impõe como objetivo a alcançar. Outros escritores foram mais engajados e mais moralistas, mas nenhum se mostrou mais belo, mais convincente em sua profissão de fé moral. Seria esse, então, o real triunfo de Camus? Eu amei esse ensaio. Deixem aí as percepções de vocês também, por favor. Apesar desses dois que eu comentei terem sido os meus favoritos, todos os ensaios contidos nessa parte aqui são sensacionais, porque aqui ela pega obras de literatura para analisar e as resenhas literárias da Susan Sontag são, assim, minha meta de vida. Na terceira sessão do livro, que é a sessão na qual ela trata sobre teatro, eu queria muito destacar o que foi o meu texto favorito, que foi o chamado Reflexões sobre o Vigário. Para quem não conhece, o Vigário é uma peça de teatro alemã, e foi uma peça que causou bastante desconforto na Europa, porque a peça trata sobre o Holocausto. A peça estreou em 1963 e um dos focos da peça estava em denunciar a omissão do Vaticano frente ao nazismo. Então imaginem aí o rebuliço que isso causou, né? Se eu não me engano, a peça ia estrear em Roma, foi proibida, foi uma baita polêmica. E aí, nossa, essa resenha é das melhores resenhas que eu já li, porque prestem atenção, quando vocês estiverem lendo Susan Sontag, no raciocínio que ela faz, como ela vai de um ponto para outro, como ela encadeia a argumentação dela, porque é um negócio impressionante. Neste ensaio, ela começa falando do Holocausto. Eu queria ler só uns trechinhos aqui para vocês. O evento trágico supremo dos tempos modernos é o assassinato dos 6 milhões de judeus europeus.
Numa época a que não faltam tragédias, tal acontecimento é o que mais merece essa honra nada invejável, pois ninguém entende esse acontecimento. É impossível explicar por completo o assassinato dos 6 milhões de judeus por uma questão de paixões públicas ou privadas, por erro, por loucura, por uma ruína moral ou por forças sociais irresistíveis e avassaladoras. Cerca de 20 anos depois, ele é mais controverso do que nunca. O que aconteceu? Como aconteceu? Como deixaram que acontecesse? Quem são os responsáveis? Esse grande acontecimento é uma ferida que nunca fechará. Até o bálsamo da inteligibilidade nos é negado. Eu gostei especialmente desse trecho aqui, porque é isso uma das coisas que mais me intriga nesse evento, assim, porque é uma coisa que a gente não consegue entender até hoje. E aí ela faz uma introdução falando dos horrores do Holocausto, etc. E depois ela começa a comparar isso a uma peça, a comparar o julgamento em torno do Holocausto a uma peça. E ela faz de uma maneira tão interessante. Queria ler aqui. A função do julgamento era similar à do teatro trágico, além e acima do julgamento e da sentença, a catarse. O julgamento é, acima de tudo, uma forma teatral. A forma clássica do drama é sempre uma disputa entre protagonista e antagonista. O desfecho da peça é o veredicto sobre a ação. O julgamento de Eichmann foi um desses dramas. Foi não uma tragédia em si, mas a tentativa, em termos dramáticos, de lidar com uma tragédia e lhe dar um desfecho. Foi, no sentido mais profundo do termo, teatro. E aí, o que ela faz? Ela faz tudo isso para falar do quê? De uma peça. Cara, eu achei isso tão genial, meu Deus do céu. E aí ela fala que essa peça ocupa um lugar muito precioso, porque ocupa um lugar entre a arte e a vida. Ai, tá aqui, até aqui, ó. Em Roma, a peça foi vetada pela polícia no dia em que ia estrear. E eu fiquei interessadíssima para saber mais sobre a peça, porque parece que tem toda uma documentação dando suporte a toda a argumentação que o artista pretende fazer através da sua obra. Putz, que resenha. Meu sonho de princesa é um dia conseguir resenhar uma obra como Susan Sontag fazia. Na quarta sessão, na qual ela fala sobre cinema, eu queria ressaltar aqui um ensaio que ela faz sobre Godard e um chamado Uma Nota sobre Romances e Filmes, mas principalmente esse do Godard, porque a grandeza do que a Susan escreve é tamanha que, por mais que você não tenha visto a obra sobre a qual ela fala, você consegue perceber que o que tá ali é um negócio muito bom, sabe? E foi exatamente isso que eu senti com o ensaio que ela fez sobre o Godard. Foi da sessão o que mais me impressionou. E eu saí da leitura disso aqui querendo assistir a vários filmes, a várias peças. Já se preparem, porque é isso que vai acontecer quando vocês lerem Susan Sontag também. E aí a gente chega na quinta sessão, na qual ela fala sobre alguns movimentos culturais que estão acontecendo. Tem ensaios sensacionais aqui, como Uma Cultura e a Nova Sensibilidade, no qual ela relaciona a ciência, o impacto da ciência sobre a cultura, muito bom mesmo. E eu queria ressaltar aqui o que eu acredito ser o principal ensaio desta parte aqui, que é o famoso Notas sobre o Camp. É um dos ensaios mais famosos da Susan, junto ao Contra a Interpretação. E apesar de eu não ter favoritado esse ensaio, eu gostei muito da forma sobre a qual ele foi escrito, porque Notas sobre o Camp é justamente isso, uma série de notas, então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sobre o camp. E o que era o camp? O camp é uma denominação que se deu a uma manifestação cultural que estava surgindo ali nos anos 60, e o camp consiste em um tipo de arte que prioriza o grotesco, prioriza aquilo que é antinatural, então é uma coisa muito forçada. A gente consegue ver isso em diversas propagandas hoje, em diversos conceitos de artistas, por exemplo. Eu, particularmente, quando estava lendo a Susan explicando o que era o camp, o que é o objetivo dela, o principal objetivo dela nesse ensaio, eu só conseguia lembrar daquela foto da Lady Gaga vestida de carne, sabe? Aquela coisa do exagero. E esse era um movimento que estava intrigando muitas pessoas ali nos anos 60, e aí a Susan faz essa tentativa de explicar o que é o camp, e que eu acho que teve muito sucesso, não só porque eu creio que eu consegui entender perfeitamente o que é o camp a partir do ensaio, mas porque também é um dos ensaios mais famosos dela. E eu só acho que eu não favoritei esse ensaio porque talvez o tema não me interesse tanto, mas a forma em que ele foi escrito, nossa, que mulher. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouquinho, ler um pouquinho, na verdade, do pós-fácil desse texto, porque é uma coisa tão legal, juro, eu acho que só o pós-fácil, eu sou muito suspeita para falar porque eu amo a Susan, mas eu acho que só o pós-fácil já vale a compra do livro, porque
É tão bonito ver ela olhando para a obra dela 30 anos depois. É justamente esse o título do texto aqui. 30 anos depois foi escrito como prefácio à reedição em Madrid da tradução espanhola de Contra a Interpretação. E aí eu queria ler alguns trechinhos aqui para vocês. E eu vou pegar o meu Kindle, porque eu viajei, e aí eu li boa parte desse livro no Kindle, infelizmente, porque Susan Sontag é um negócio que você lê e você quer anotar, 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 e não dava para anotar no Kindle, né? Não riscar do jeito que eu gosto, enfim. Acho que afeta um pouco a experiência. Mas vamos lá, queria ler alguns trechinhos. Contra a Interpretação, meu segundo livro, foi publicado em 1966, mas alguns ensaios são de 1961, quando eu ainda escrevia O Benfeitor, que é o primeiro livro publicado dela, um romance. Tinha ido para Nova York no começo dos anos 1960, ansiosa para pôr para trabalhar a escritora que, desde a adolescência, eu prometera a mim mesma que seria. Minha ideia de escritor, alguém interessado em tudo. Sempre tive muitos tipos de interesses, de modo que, para mim, era natural conceber a vocação do escritor dessa maneira. A única surpresa era não existirem mais pessoas como eu. E aí ela fala um pouco da experiência dela, tendo lançado esse livro, estando ali em Nova York, um ambiente de efervescência cultural muito grande, e ela diz: "E quanta coisa admirei! Havia tanto a admirar! Olhava em torno e via tantas coisas a que ninguém dava a devida importância. Talvez estivesse em boas condições para ver o que via, para entender o que entendia, devido ao meu gosto pelos livros, a minha eurofilia e a energia que tinha à minha disposição na busca do gozo estético. Apesar disso, no começo me surpreendi por as pessoas acharem que o que eu dizia era novo. Não era tão novo para mim. Que me considerassem na vanguarda da sensibilidade e, desde a publicação de meus primeiros ensaios, me vissem como formadora de gosto. Claro que me senti orgulhosa por ser, pelo visto, a primeira pessoa a dar atenção a alguns dos assuntos que abordei. Às vezes nem acreditava em minha sorte de terem esperado por mim para descrevê-los. Que estranho, eu pensava, que Auden não tivesse escrito algo como minhas notas sobre o camp. E mais pra frente, ela fala uma coisa que, nossa, isso é das minhas passagens favoritas da Susan, porque eu acho que sintetiza muito o que essa mulher representa, o que ela era, na verdade, o que ela é, né? Porque eu sinto que ela ainda vive através das obras dela, e do porquê que eu gosto tanto dela. As obras contemporâneas que elogiava e usava como plataforma para relançar minhas ideias sobre a criação artística e a consciência não diminuíam as glórias das que eu admirava muito mais. O fato de apreciar o humor e a energia impertinente de uma espécie de performance chamada happening não reduzia meu interesse por Aristóteles e Shakespeare. Eu sou a favor de uma cultura pluralista e polimorfa. Sem hierarquias, então, claro que há uma hierarquia. Se eu tivesse de escolher entre The Doors e Dostoiévski, escolheria, evidentemente, Dostoiévski. Mas tenho de escolher? Louvar obras condescendentemente tratadas na época como cultura popular não significava conspirar para o repúdio da alta cultura e de suas complexidades. E aí ela fala um pouco sobre o que ela concorda nesses textos, o que ela não concorda, fala do que irritava ela 30 anos depois ao olhar para aqueles textos e ver a forma deles. E eu achei legal ver como ela diz abertamente que não concorda com muito do que ela escreveu no passado, porque me lembrou de uma outra passagem que eu li dela e que está na revista, na entrevista, aliás, que ela fez para a revista Rolling Stone, que é algo como ela dizendo que ficaria em pânico se ela olhasse para trás e visse que ela concordava com tudo que ela escreveu, porque aí isso significaria que ela parou de pensar. Eu acho isso tão bonito. E aí queria ler o trecho final aqui, o parágrafo final, na verdade, do texto que ela escreve. Creio que não é equivocado ler ou reler agora Contra a Interpretação como documento pioneiro e importante de uma época que se acabou. Mas não é assim que o leio, ou, passando da nostalgia para a utopia, gostaria que fosse lido. Minha esperança é que sua reedição neste momento e a conquista de novos leitores possam contribuir para a tarefa quixotesca de sustentar os valores a partir dos quais escrevi estes ensaios e resenhas. Os juízos de gosto expressos nestes ensaios podem ter prevalecido. Os valores por trás desses julgamentos, não. Ai, gente, eu amo essa mulher. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa dessa resenha. Eu confesso que, ai, momento sincerona, eu não fiquei tão satisfeita com o resultado. Esse é o tipo de livro, eu até já falei isso com vocês no Instagram, que tem livros sobre os quais eu não gostaria de publicar uma resenha tão próximo da leitura, que eu queria cozinhar mais. E eu sinto que com a Susan eu sempre preciso fazer isso, tanto que até hoje não tem resenha sobre fotografia e Diante da Dor dos Outros aqui no canal, que são dois dos meus livros favoritos dela e que eu pretendo reler em breve justamente para fazer esses vídeos, para ver como é que os livros amadureceram dentro de mim, as discussões que ela propôs. Mas então, esse é o tipo de livro que eu gostaria de esperar mais para fazer uma resenha, porque
eu acho que ainda tem muito aqui para ser absorvido. Quero assistir a tudo que ela recomenda aqui, ler as coisas que ela recomenda. E aí, quem sabe, 30 anos depois, que nem ela aqui, eu não volto para esse livro e aí refaço essa resenha. Será que, aliás, daqui a 30 anos a gente vai estar no YouTube aqui ainda? Espero que sim, espero poder refazer essa resenha daqui a um tempo e dessa vez ficar mais satisfeita com o resultado, mas espero que vocês tenham ficado intrigados em conhecer este livro e essa mulher maravilhosa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.